Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero falar com vocês sobre a desigualdade social. Queridos e queridas, mais uma vez bem-vindos. Coisas interessantes têm acontecido, coisas fortes, mas coisas muito interessantes também. Essa semana que passou, até a live de lançamento está colocada na comunidade desse canal, nas postagens da comunidade. Foi feita a live de lançamento do movimento Espíritas Progressistas. Eu venho falando desse movimento, inclusive o nome desse canal é Suzana Leão Espírita Progressista. Eu venho falando a respeito desse movimento há muito tempo. E praticamente desde que esse canal foi criado, eu já estava envolvida na criação desse movimento. Ainda só no sonho, assim, só na utopia. Não, o movimento não era algo concreto. Era algo que existia. Nós sabíamos que existia. Existiam coletivos, existiam grupos de estudos, enfim, vários espíritas, né, que se diziam progressistas e que faziam parte desse movimento que ainda não era uma realidade, mas ele já estava sendo colocado na mesa, né? Ele já estava sendo apresentado à sociedade. Eu comecei no coletivo Sejus, que é o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Ainda estou nesse coletivo até hoje. E posteriormente fui sendo apresentada a outros grupos, a outros coletivos e fui me enturmando e anexando esses coletivos todos na minha caminhada, né? Eu fui fazendo parte disso tudo. E agora, então, oficialmente, nós conseguimos fazer esse lançamento, né? Então, o movimento de espíritas progressistas ou movimento espíritas progressistas é uma realidade. Ele é uma realidade concreta. Ele foi lançado, ele existe. Os coletivos todos que já existiam antes dessa oficialização continuam existindo. O Sejus continua existindo. Eu continuo fazendo parte do Sejus. E essa caminhada agora, todos juntos, de uma forma um pouco mais concreta, é um marco, gente. Isso é um marco na vida do espiritismo brasileiro. Porque o espiritismo brasileiro sempre foi regido por conservadores, né? Por apoiadores da ditadura, por apoiadores do golpismo, apoiadores do Bolsonaro. Enfim, infelizmente, nós precisamos, né, admitir essa triste realidade, porque é triste, eu fico até com vergonha de dizer isso, mas é assim que é, e sempre foi. Então agora, com a oficialização do movimento Espíritas Progressistas, nós temos um contraponto, nós temos um grupo grande, e é grande, gente, são muitos coletivos que estão associados, né? Muitos coletivos. Então, eu sempre digo assim, tem gente que diz, eu gostaria de participar. Basta que você esteja participando de algum coletivo, que faça parte do movimento, que você está participando do movimento. Por exemplo, eu participo do movimento em nome desse canal, né? Esse canal, o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Todos os membros desse canal, é importante que saibam que todos os membros desse canal estão, de uma forma indireta, participando também do movimento Espíritas Progressistas, porque eu trago aqui para esse canal tudo que for discutido, todos os temas discutidos, eu acabo trazendo para cá, ou em forma de live, ou em forma de
de vídeo ou em forma de postagem, né, na comunidade. Então, nada fica sem que vocês saibam. E todas as pessoas que participam de algum coletivo, seja o Sejus, seja qualquer outro coletivo, igualmente fazem parte do movimento de espíritas progressistas. Então, gente, essa coisa bonita, é porque isso é bonito, isso é o resultado de anos de caminhada, praticamente desde 2016, 2017, quando a gente começou a ficar atordoado dentro das casas espíritas, né? Casas espíritas defendendo o golpe, defendendo quem aplaude torturador, defendendo coisas horrorosas, que jamais passou pela minha cabeça assistir, jamais passou pela minha cabeça ver algum espírita fazer uma coisa dessas, mas enfim, hoje sabemos, né, que a dissonância cognitiva, ela não respeita credo, ela não respeita filosofia, ela não respeita intelecto, ela não respeita classe social, ela não respeita nada, né? Idade, faixa etária, nada, ela pega todo mundo, ela pega de A a Z todo mundo. E no meio espírita não foi diferente, né? Passou assim um arrastão de fascismo no meio espírita e levou de arrasto muita gente. E nós que ficamos no pânico, né, na incredulidade, na perplexidade, nós partimos para algo construtivo e construímos então o movimento espíritas progressistas. Porque quando uma destruição assola uma determinada comunidade ou um determinado grupo de pessoas de alguma forma, né? Uma destruição, pode ser uma destruição moral, uma destruição filosófica, uma destruição material, seja lá qual for a destruição. Normalmente, das cinzas dessa destruição, alguma coisa pode sair de positivo, né? Se a gente não se abate, se a gente não se entrega ao desânimo, se a gente não se entrega ao desespero, dessa destruição pode sair alguma coisa construtiva. E eu acredito piamente que essa destruição que se abateu sobre o movimento espírita ajudou a gerar, ajudou a construir o movimento de espíritas progressistas. Então nós surgimos de um momento de dor, nós surgimos de um momento de destruição completa de valores, né? No momento onde o movimento espírita se viu diante de coisas horrorosas. Mas, apesar disso, nós conseguimos construir. Apesar disso, nós conseguimos né? Nos erguer, nos reerguer. Esse é o primeiro ponto, né? Dessa questão toda de destruição. E para contrabalançar esse nosso discurso de movimento espíritas progressistas, até agora ainda não foi escolhido o slogan, mas nós estamos em processo de escolha de um slogan, né? E eu não vou dizer aqui quais são os slogans que estão concorrendo, mas o slogan que nós usávamos no Sejus é: fora da justiça social não há salvação. Eu sugeri esse slogan como um slogan a ser usado pelo movimento de espíritas progressistas. Não sei se ele vai passar, provavelmente não vai passar, mas eu já deixo aqui para vocês saberem como é que andam as coisas. Quando passar, quando for escolhido, enfim, o
O slogan definitivo eu compartilho com vocês. Mas fora da justiça social não há salvação, porque no Livro dos Espíritos, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 9, tem uma parte muito bonita que os espíritas conservadores fazem questão de passar por cima. Eles adoram pegar coisas do século XIX, tipo de comportamento moral, de ética social do século XIX, ou até coisas da ciência do século XIX e trazer para o século XXI como se fosse a verdade irretocável. Adoram fazer isso, tá? Mas as coisas que estão dentro do Livro dos Espíritos, que nós podemos trazer para cá e dizer, olha gente, leiam isso, eles ignoram. Então eu vou ler para vocês a parte 3ª do capítulo 9, que fala sobre desigualdades sociais. E aí a gente vai conseguir entender como já lá no século XIX se falava sobre isso. No século XIX já se tinha essa discussão, mesmo antes dessa questão de desigualdade social ficar tão gritante, né? Ficar tão escrachada, como ficou, né, no século XX e ainda é no século XXI. Tá? Mas então, prestem atenção. É a pergunta 806 do Livro dos Espíritos. Desigualdades sociais. Pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta. A resposta dos espíritos, tá? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Vamos ler de novo a pergunta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Pergunta, né? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Gente, qualquer pessoa com um pingo de bom senso que leia isso vai entender que a desigualdade social existe não porque Deus quer, não porque as pessoas estão resgatando karma. A desigualdade existe porque é uma criação humana, é uma obra do ser humano, é uma criação nossa, é uma criação social, não tem nada a ver com resgate de vidas passadas. Vocês entendem a seriedade disso? E é isso que o movimento conservador não admite, porque a maioria idolatra o capitalismo, a maioria idolatra a extrema-direita, a maioria acha justo a desigualdade social. Acha justo. Então, olha aqui. Aí essa resposta, essa pergunta, ela tem um desdobramento, tá? Daí continua a pergunta. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí a resposta. Eternas somente as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? A desigualdade, né? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da condição social. Gente, olha que coisa mais linda isso. É isso que a gente bate diariamente. Olha aqui, ó, mais um. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos?
Isso está aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Resposta. Merecem anátema. Ai deles. Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Ok. Então, queridos, desigualdade social, relembrando, não é karma. Desigualdade social é uma construção humana. É uma construção humana. Sendo uma construção humana, nós humanos temos que desconstruí-la, né? E em cima dessa desconstrução, reconstruir uma sociedade não desigual, uma sociedade justa, uma sociedade com justiça social. Por isso que no Sejus nós usamos esse slogan: fora da justiça social não há salvação. Sem justiça social, não existe possibilidade dessa nossa sociedade dar certo. Sem justiça social, não existe a possibilidade de uma encarnação ser bem-sucedida. Porque para uma encarnação ser bem-sucedida, nós precisamos desenvolver todas as nossas potencialidades. E as nossas potencialidades dependem de uma sociedade equilibrada, justa. E aqui nós não estamos falando de riquezas, não, nós estamos falando de justiça, né? De se ter o mínimo necessário para ser feliz. E ter o mínimo necessário significa comer, ter uma habitação, ter lugar para poder desenvolver uma família, se a pessoa quer ter uma família, né? Então, essas coisas todas... são essas coisas todas que levaram esses espíritas todos que fazem parte do movimento a se unirem. São essas as discussões filosóficas que nós precisamos ter. E não ficar falando de colônia fantasiosa, de colônia espiritual que não tem gente negra. Vocês reparem, meus queridos, reparem. Existe uma famosa colônia que todo mundo fala que não tem gente negra, tá? Que é o quê? É o pensamento desse conservadorismo fascista. Então, quando a gente consegue se libertar dessas coisas todas, dessas amarras horrorosas que atrasam a nossa vida, atrasa o nosso desenvolvimento, quando a gente consegue se libertar desse tipo de ensinamento ruim, ensinamento enviesado, ensinamento que nos limita, que faz com que muitos fiquem adorando coisas tortas, adorando no sentido de idolatrar mesmo, coisas tortas, mensagens tortas, ruins, né? E aí a gente vê gente compartilhando. Agora vai voltar de novo, porque nós vamos entrar em ano de eleição. A gente via espírita compartilhando mensagem horrível, mensagem fascista, com cunho fascista, mensagem racista, mensagem de fofoca espiritual, como se fosse horrível. Era horrível, gente. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode simplesmente dizer, não, vamos deixar isso para lá. Não tem como, não tinha como prosseguir, né? Então, o que nós vimos era o seguinte: ou nós tomávamos um outro caminho e conseguíamos criar esse nosso movimento, ou nós não teríamos mais futuro na doutrina espírita. Não teríamos mais. Não tinha como. Eu, por exemplo, não tinha como. Simplesmente. E aí, muitos de nós, com anos, com décadas, né? Eu dentro da doutrina espírita desde a década de 80. E muitos de nós nasceram em famílias espíritas. Décadas de vida, décadas de aprendizado,
como é que a gente vai largar isso assim e abandonar? Não tem como, vocês sabem disso. Quem é espírita sabe disso, né? Eu fazia palestra em 5 casas espíritas. Então, como é que tu vai? Eu dirigia grupo de estudos, grupo de teatro. Como é que tu vai abandonar tudo assim? Mas também como é que tu vai continuar participando naquela época? Eu não sei agora como tá, porque desde 2016, né, que eu tô afastada. Então, a saída foi reconstruir, né? Reconstruir. Começamos com um grupinhos, e quando a gente viu, a coisa ficou grande, a coisa ficou, né? Ficou forte. É isso, queridos. Eu tenho um outro assunto que eu quero tocar, para que vocês nunca se esqueçam que em momentos de muita dor, em momentos de muita destruição, surgem coisas muito importantes, né? Então, no momento de muita dor, para todos nós que fazemos parte do movimento espíritas progressistas, dor porque é doloroso ver a tua doutrina ser dominada por um discurso fascista, racista, preconceituoso, enfim, violento, agressivo, né, cruel, perverso. É doloroso, é assustador, mas depois do susto vem assustador, né? Te assusta e te causa dor. E a gente ficou assim, né? Ficamos abatidos e tal, mas disso nós conseguimos tirar uma coisa muito linda, muito bonita. E o segundo tema que eu trago, porque hoje, na verdade, eu queria mesmo só ter essa conversa, né? O outro tema é sobre a questão do genocídio palestino. Deixa eu só pegar aqui a minha beleza. Bom, completamos 2 anos desse horror, né? Completamos 2 anos assistindo diariamente nos nossos celulares crianças, bebês, mulheres grávidas, mães, pessoas de idade, jovens, adolescentes sendo assassinados de forma cruel. A nossa saúde mental, ela realmente ela entrou num colapso. Muitas pessoas colapsaram. Muitas pessoas colapsaram. Todos nós vivenciamos o colapso da dor excessiva, né? Uma síndrome de dor excessiva. Porque isso causa uma exaustão emocional e psíquica que não tem tamanho. Não tem tamanho. Nós vamos viver esse trauma por muito tempo. Eu nem estou falando dos nossos irmãos que estão vivendo na pele esse horror. Estou falando de nós que estamos assistindo esse horror. E isso, gente, é uma estratégia. Nós todos sabemos que o capitalismo está morrendo. Nós sabemos que o capitalismo, ele é uma doutrina fascista. Sempre foi. Ele é uma doutrina do forte contra o fraco, do vence quem tiver mais. O valor é medido através do poder, de ter. Então, isso é o capitalismo. O capitalismo se alimenta de desigualdade social. Quando o Livro dos Espíritos fala, aqui ó, quando é perguntado se algum dia a desigualdade vai desaparecer, aí a resposta: eternas somente as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar.
Então, o capitalismo, ele é o sistema que valoriza o egoísmo e o orgulho. O capitalismo quer que as pessoas sejam individualistas, sem empatia, que as pessoas sejam apenas consumidores, fechados dentro de si mesmas, fechando seus vazios existenciais com compras, com coisas. O capitalismo é isso, gente. Não é nada além disso. Então, o capitalismo criou uma dúzia de trilionários no mundo, uma coisa que nós nunca imaginávamos ser possível. São pessoas mais ricas do que muitos países. Então, o capitalismo criou essa aberração. E essas criaturas, esses trilionários, eles não se importam se existe genocídio, desde que eles possam construir um hotel em cima daqueles corpos e lucrar muito. Eles não se importam se existe contaminação, se aquelas bombas horrorosas, químicas, que Israel joga em cima dos palestinos, vão deixar aquela área completamente devastada e contaminada por décadas. Eles não se importam com isso. Desde que aquele espaço rico em minerais, em petróleo, enfim, seja deles. Desde que aquele roubo de terras possa ser efetivado. Então, o capitalismo adora o genocídio. O capitalismo, ele fomenta, ele financia o genocídio. Nós temos a Google, nós temos a Apple, nós temos a Microsoft, nós temos todos esses bi e trilionários financiando Israel. Eles financiam, porque para eles é vantajoso. Quanto mais eles têm, mais eles querem, porque são pessoas totalmente desprovidas de humanidade. Desprovidas. Porque o egoísmo e a vaidade e a ganância, para eles, é o que conta. Então, o sistema capitalista está morrendo, mesmo com esses trilionários. O sistema capitalista está morrendo. E eu adoraria ter vida suficiente, eu adoraria que essa encarnação pudesse me dar esse privilégio de ver, de assistir o império decadente, que está decadente na frente de todos. O império está nu na frente de todos. O império está fazendo coisas horrorosas na frente de todo mundo. Com o mesmo celular que a gente assiste os palestinos sendo exterminados, com o mesmo celular a gente assiste o império derreter. Todas as questões sociais do império decadente, e império decadente vocês sabem a quem eu me refiro. Tudo está derretendo. Aquela população está sendo massacrada diariamente. Diariamente. Aquelas pessoas não têm saúde. Aquelas pessoas, se ficarem com câncer, elas têm que vender a casa, têm que morar debaixo da ponte. Aquelas pessoas não têm futuro. Tem que ter 3 empregos completamente sem nenhum tipo de segurança, nada. Eles não têm leis trabalhistas, eles não têm absolutamente nada. Um ensino que dá pena, eu morro de pena de ver estadunidense passando vergonha na internet, não sabendo dizer em que continente que o país deles está. Eles acham que eles são um continente, porque ensinaram as crianças a chamar aquele país de América. Ensinam nas escolas que a América são eles. Então, gente, eles não têm noção do mundo. Se dá um mapa para eles, eles não sabem onde olhar. É decadência.
Isso é decadência. Decadência total. Decadência, assim, que não tem mais para onde escorrer tanta decadência. E a gente assiste isso. E isso é o fim de um sistema econômico agonizante. E um sistema econômico agonizante faz coisas horríveis para continuar existindo. Mas eu acho que todas as coisas horríveis que eles podem fazer não vão conseguir impedir o fim desse sistema. Então, o capitalismo está morrendo. Vocês sabem, eu nunca escondi, eu sou socialista. Eu sou socialista. E eu acho que nós vamos caminhar para o próximo século, talvez, para uma outra maneira de ver o mundo. Um mundo solidário, um mundo onde as pessoas não precisam trabalhar nos fins de semana, onde os fins de semana são para as pessoas poderem viver. Porque nós estamos passando pela vida, existem gerações inteiras que estão reencarnando sem saber o que é vida, sem saber o que é uma família, sem saber o que são os amigos, sem saber o que é ter um tempo de ócio criativo, né? Aquela rede social de jovens que eu participo, eu vejo jovens escrevendo poesia e colocando na rede. É tão lindo isso. E eles próprios ali reclamando que eles não têm tempo para mais nada. Porque estudam, porque alguns trabalham, porque... E jovem, gente, jovenzinhos, de menos de 20 anos. Então, nós precisamos refundar a nossa sociedade humana, sociedade humana. E, enquanto espíritas, nós precisamos saber qual é a nossa caminhada. A gente quer ficar ao lado de sistemas que financiam genocídio? É isso? Seres humanos, pessoas, espíritos reencarnados, aí eles entram com aquele fetinho de plástico, querendo massacrar as meninas que são estupradas e que têm o direito de fazer um aborto legal? Que tipo de pessoa é essa? Que é capaz de lutar para que a menina de 11 anos morra para poder ter o filho? Que pessoas são essas? Que seres humanos são esses? Aí quando vê bebezinhos sendo bombardeados dentro de uma maternidade, não, isso não é comigo, isso aí é por causa do Hamas. Isso não é gente, né? Pessoas que pensam desse jeito, acho que não são mais, acho que sei lá, eu não consigo mais classificar isso como ser humano. Não é normal. É doença demais, é doentio demais, é perverso demais. Extrapolou todos os meandros da crueldade. Mas voltando à nossa questão, né? O capitalismo está morrendo. O capitalismo faz horrores para poder se manter vivo, financia genocídios para poder se manter vivo. Não é só na Palestina, tá, gente? A minha bandeira é a bandeira da Palestina. A gente tem que também escolher as bandeiras que a gente tem força para segurar. Eu não consigo ter mãos para segurar todas as bandeiras, mas existe genocídio em vários países da África, tá? Porque existem fantoches plantados nesses países para facilitar a política colonialista e a política exploradora do império decadente. Então tem fantoches lá que são pagos para poder matar gente lá dentro. É isso. No Congo, é isso. Aquela administração do Congo lá é um fantoche na mão dos Estados Unidos. Quem se rebela, eles matam. Aí vira uma guerra civil. Bom, enfim. Aí, nós estamos assistindo o fim de um sistema que causa horrores, mas que tenta nos anestesiar e que tenta nos
nos aniquilar, tipo assim, vocês vão ficar assistindo, e daqui a pouco vocês não estão mais ligando. É isso que... Esse é o mecanismo, tá? Esse é o mecanismo que eles querem utilizar sobre nós. Nos anestesiar, tirar a nossa... nos dessensibilizar a respeito da dor do outro. Fazer com que a nossa empatia seja aniquilada. Essa é a verdade. Mas não conseguiram. Não conseguiram. Eles estão morrendo, estão se estribuchando, estão destruindo o seu próprio país lá dentro dos Estados Unidos, eles estão acabando com aquele país, acabando, periga dar uma guerra civil, porque é um país armado, todo mundo é armado, tanto um lado quanto o outro, eles vão entrar numa guerra civil. Eles exportam coisas horríveis para o mundo, massacres em escolas. Quem é que exportou isso para o mundo? Se não é o Império Decadente, né? Então, eles tentaram nos anestesiar e não conseguiram. E não conseguirão. Não conseguirão. O mundo não aguenta mais. O mundo não quer mais. O mundo não suporta mais. As novas gerações não querem mais isso. Não querem. Não querem. Não querem esse horror de meritocracia, de puxar saco de empregador, de trabalhar igual um condenado para depois ser demitido do mesmo jeito. Eles não querem mais isso, não aguentam mais isso. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é o resgate da nossa humanidade. Isso é o resgate de uma humanidade perdida. Que eu sei bem como a minha geração foi trabalhada para, né, encarar o capitalismo como a coisa maravilhosa. Eu sei bem quanto eu tive que lutar contra tudo aquilo que foi ensinado para mim. No colégio de freira, no curso técnico, em todos os lugares que eu fui. Depois, quando eu me tornei uma comerciante, sempre foi assim. Aquela coisa de o ser humano, ele não precisa exteriorizar os seus sentimentos. Sempre foi dito isso pra gente. Quanto que a gente teve que lutar para poder derrubar essa coisa, né? Hoje nós estamos gritando, gente. Nós estamos gritando porque a gente não aguenta mais. E os jovens, que eles chamam agora de geração Z, eles já estão gritando. Eles já nasceram não aguentando mais. Porque eles já são fruto de famílias que já vivem nesse desespero todo. Nós não podemos mais continuar com isso. Simplesmente não podemos. E se somos espíritas, e se valorizamos a nossa encarnação, e se valorizamos a espiritualidade em nós, nós temos o dever de lutar contra isso, contra essa massificação, contra essa desumanização. Né? Isso é cruel demais. E isso não vai passar. Isso não passará. Não passará. Queridos e queridas, na verdade, a dor, ela é muito grande em vários sentidos, mas dessa dor nós vamos tirar coisas muito importantes. Nós ainda veremos o povo palestino livre. Nós ainda, se não agora, na próxima encarnação, nós ainda veremos o sionismo derrotado definitivamente, como o nazismo foi. O nazismo hoje é um pária na sociedade. Quando a gente vê um grupo nazista, a gente sente asco. Asco. O sionismo vai ser a mesma coisa. E o capitalismo vai derreter. Vai derreter. E nós vamos ter uma sociedade focada no crescimento humano. Nós vamos ter essa sociedade.
E esses acumuladores, eles que levem, né, os trilhões deles quando eles desencarnarem lá para as minhocas. Queridos, é isso. Bilionários e trilionários não deveriam existir. Isso é uma regra. Não deveriam existir jamais. É isso, meus queridos. A dor, ela é forte, mas nós vamos sair disso. Todos nós vamos sair fortes, vamos sair unidos e vamos encarar tudo isso que está à nossa frente, né? Como um desafio a ser vencido. Estamos juntos e juntas. Fiquem bem. Até a próxima, se Deus quiser.